Tudo bem com vocês? Darei sequência aos estudos que nós iniciamos sobre a Grécia Antiga. Dessa vez, vamos falar do primeiro período, o período pré-homérico. Vamos lá, vamos para os slides? Então, bem rapidinho aqui nos slides, né? Aqui que nós nos resolvemos. Gostou do bordão, né? Então, o assunto da aula hoje é falar da Grécia Antiga, tá bom? Período pré-homérico, lembrando que a Grécia tem outros períodos: pré-homérico, o homérico, arcaico, clássico, helenismo, tá bom? E por que se chama homérico aí, né? Porque nós tem uma referência ao Homero, que é um poeta, e ele é atribuído a ele duas obras muito importantes, Ilíada e Odisseia. Então, a pré dá a ideia de que não existia ainda o Homero, por isso pré-homérico, porque já no próximo período vai se chamar homérico, e aí eu vou explicar mais sobre o homérico, eu vou falar um pouquinho do Homero, vou falar dessas obras, Ilíada e Odisseia, para vocês que narram a Guerra de Troia, tudo bem? Daí o nome. Então, esse período aí é importante porque ele vai tratar a fase inicial do povoamento daquele território grego que eu apresentei para vocês na primeira aula, tudo bem? Então, você tem aí a chegada dos aqueus, jônios, eólios e dórios, esses povos, né, que vão formar o que nós denominamos Grécia Antiga, né? Embora eles não se autodenominassem dessa forma, eles se apresentavam como helenos, né? Expliquei o motivo. Bom, e quem vai chegar primeiro são os aqueus, ok? Os aqueus chegam, mas encontram uma cultura pronta, que são os cretenses. E os cretenses, eu vou falar muito deles hoje aqui, inclusive os exercícios no final da aula serão em torno dos cretenses para vocês, tá bom? Então os aqueus chegam e encontram com os cretenses uma cultura extremamente evoluída, e diria que os cretenses e os aqueus irão se juntar mais tarde e formar grande parte do pensamento grego, da cultura, beleza? Aí vai chegar os jônios, os eólios e os dórios. Esses sim são os povos que formaram o que nós chamamos de Grécia Antiga, tá bom? Bom, na primeira aula eu mostrei para vocês o território, que é território dividido, né? Uma parte continental, lembra? Uma parte, desculpa, peninsular, né? Uma península é aquela faixa de terra que está agarrada ao continente, tá bom? E você tem a parte oriental e as ilhas, né? Que é insular. E a maior ilha da Grécia Antiga é Creta, a ilha de Creta, e a gente vai falar um pouquinho. A ilha de Creta, por exemplo, surgiu alguns mitos que a gente conhece, como é o caso do Minotauro. Já vamos falar aí, tá bom? Bom, aqui é um pouquinho a composição de ocupação territorial, né? Olha, os jônios, onde eles ficam, tá vendo? Vão ocupar muitas ilhas. O território dos dórios, aqui no Peloponeso, tá bom? Que é uma área muito rica em agricultura, inclusive. Eu falei para vocês que a Grécia tem poucas áreas férteis, mas uma região que é propícia ao cultivo é justamente a terra que os dórios vão ocupar, tá bom? Aqui do Peloponeso, beleza? E os eólios aqui nessa regiãozinha. Bom, galerinha, os aqueus foram os primeiros a chegar, não pode esquecer disso, e dominar parte dos povos que habitavam tais regiões, fundando a cidade de Micenas. Então, o que acontece? Preste atenção. Os gregos chegaram e fundaram uma cidade, deram o nome de Micenas. Muito bacana essa cidade, tá bom? E se tornou um grande centro econômico, político. Além de Micenas, eles fundaram outras, Argo, Tirinto, tiveram um papel preponderante na história. Os aqueus representavam uma civilização muito belicosa. Bélico é de guerra, eles eram bons de guerra, tá bom? Que aos poucos foi conquistando diversos povos locais. Assim, conquistaram a ilha de Creta, invadindo a cidade de Knossos. A cidade de Knossos ficava lá naquela ilha de Creta, era a principal cidade. E lá tinha um palácio muito famoso, que é o Palácio de Knossos. Foi lá, inclusive, que na lenda vai viver o Minotauro. A gente vai ver essa história já já. E derrotaram a cidade de Troia mais tarde. Por esse motivo, a civilização que se desenvolve durante esse período é denominada civilização creto-micênica. Bom, eu já vou explicar isso aí, o que é a civilização creto-micênica lá na frente, tá? Só estou aqui fazendo uma apresentação para vocês.
A civilização creto-micênica é uma união, né, cultural entre os cretenses e os aqueus que fundaram uma cidade de Micenas, daí a ideia de micênica, por causa da cidade de Micenas, tá bom? Mas vamos lá. Aqui é como é que vai se compor, né? Eles fundaram aqui, ó, Argos, Micenas, tá bom? Aqui os dórios, quando chegam, vão fundar uma cidade famosíssima, que é a Esparta, e aqui é Atenas, tá? E aí que os jônios ficam. Os jônios vão dar origem à cidade de Atenas. Bom, aqui é um pouquinho de arqueologia para vocês, é a cidade de Micenas, tá bom? Olha que bonito, olha que legal. Ela ficava assim na parte alta. Eu falei para vocês que a Grécia tem um território montanhoso, lembram? Olha aí, ó. Tá vendo aí? Muito legal de trazer essas fotos para vocês. É a antiga cidade de Micenas, beleza? Bom, agora vamos falar dos cretenses, que estavam lá primeiro numa ilha. Então, é uma civilização que se desenvolve há 2000 anos antes de Cristo, e ela é considerada como uma das mais brilhantes civilizações da antiguidade, né? Essa civilização tinha conhecimento da escrita, eles desenvolveram uma rica produção artesanal, até vidro os caras conheciam, já produziam vidro, e um imenso comércio marítimo, tá bom? Aliás, eles estão numa ilha, então eles vão se favorecer do mar e vão olhar para o mar e desenvolver uma relação comercial muito bacana, vendendo o seu artesanato, comprando outros produtos. Então, eles eram ótimos nisso, tá bem? Bom, os cretenses, eles também são chamados de minoicos, porque às vezes confunde esse negócio aí. Quando eu falo sociedade cretense, eu também posso falar de minoicos. Por que os minoicos? Porque lá existia um lendário rei chamado Rei Minos. Então, os seus súditos são chamados de minoicos. Então, quando eu falo de cretenses ou minoicos, é a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Ela também é chamada de minoica em razão do lendário rei Minos, que teria fundado tal civilização, né? Então, dizem que foi o rei Minos que fundou os cretenses. Já a civilização micênica estruturou-se na parte continental, em torno da cidade de Micenas, localizada próximo a Atenas. Porque ele é muito próximo, assim como fala. Vamos lá. Aqui é para vocês terem uma ideia da ilha, né? Da ilha de Creta, tá bom? Aqui a Grécia, aqui essa botinha aqui é a Itália. Olha que legal, tá bom? Aqui é a parte continental que eu falei para vocês. Aqui é a parte, ó, peninsular, tá bom? E aqui as diversas ilhas, e a ilha de Creta tá aqui, ó, bem aqui, ó. Aqui embaixo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo encurtar essa foto aqui para vocês. Não deu para mostrar a Creta aqui, não. Mas, ó, aqui ela tá em detalhe, ó. Entendeu? Seria essa parte que tá faltando, ó. Tá bom? Olha como é que ela é grande, a ilha de Creta. Bom, aqui é um mapinha mais moderno, por isso que aparece aeroporto, né? Mas essa ilha de Creta, aqui tinha uma cidade famosíssima, que é Knossos. Existiam outras, tá? Isso aqui é a ilha de Creta atualmente. Olha que coisa linda, hein, gente? Esse mar Mediterrâneo é a coisa mais maravilhosa, gente. Olha aí, ó. Puxa vida, que delícia passar um final de semana aí, né? Então vamos falar um pouquinho desse rei Minos. Segundo a mitologia, o labirinto de Creta foi construído pelo brilhante arquiteto o Dédalo, a pedido do rei Minos para atender o Minotauro, personagem mitológico com corpo humano e cabeça de touro. Acredita que a lenda sobre a existência do labirinto tenha surgido a partir do palácio de Knossos. Você vai ver tanto Knossos ser escrito com K, ou com C, cuja complexidade da arquitetura, que inclui inclusive um sistema de esgoto, relaciona-se à complexidade do labirinto. As ruínas do Palácio de Knossos são, até hoje, a atração da ilha de Creta. Então, quem for visitar aqui, ó, fala para o papai e mamãe, quando vocês forem aí, para visitar o Palácio de Knossos, né, que supostamente morou ali também o Minotauro. Eu não vou lá, não. Você vai querer ir? Eu tô fora, hein? Aqui do slide atual, né? E aí o Minotauro, né? Para quem não sabe, o Minotauro é aquele que tem, ó, deixa eu ver aqui, ó, né, o rosto de touro e o corpo de ser humano, né? E ele era filho do Minos, do rei Minos, daí o nome Minotauro, ó. O touro de Minos, era o filho dele. O Minotauro é um dos personagens mais conhecidos da mitologia grega. Segundo o mito, o Minotauro era um ser com cabeça e cauda de touro, o corpo de homem que habitou um labirinto na ilha de Creta.
o Minotauro teria nascido com seu pai, futuro rei de Creta, fez um pedido aos deuses dos mares, Poseidon, e ele acabou traindo o Poseidon e acabou tendo um filho com essa característica, né? O corpo de ser humano, mas o rosto de touro, tá bom? Depois você dá uma pesquisada no mito. E aqui, ó, é um pouco da arquitetura desse palácio, né? Nas ruínas que quem for na ilha de Creta, vai visitar, tá bom? E aqui, repare aqui atrás, ó, você tem aqui, ó, uma agricultura. Então, existem alguns pontos nessa ilha que é muito propícia à agricultura, tá bom? Aí o Minotauro, tem até um filme aí, ó, desenho aí do Palácio de Knossos. Deve ser muito bacana conhecer um lugar desse. Nossa, que legal. Eu separei essas fotografias. Essa é a vantagem de a gente estar online, que a gente pode mostrar esse tipo de imagem. Tá? Os cretenses habitavam a ilha de Creta, por isso que eles chamavam de cretenses, mas também por conta do lendário fundador da ilha de Creta, né? O Minos, eles também são chamados de minoicos. Situadas no mar Mediterrâneo, entre a Grécia e a Ásia Menor e o Egito, sua posição geográfica era quase um traço de união entre a Ásia, a Europa e a África. Está no sul do Mar Egeu e é a segunda maior ilha do mar Mediterrâneo Oriental e a quinta maior de todo aquele mar. Segundo o mito, era naquela ilha que vivia o Minotauro, tá bom? Bom, e aqui vamos lá, vamos caracterizar essa ilha de Creta, as principais atividades econômicas. Então, o que eles faziam? Ó, eles praticavam agricultura, olha só, oliveiras, vinhas, criavam animais também. Ih, tem que botar um S ali. Mas, na verdade, o comércio é que era a base da economia. Para incrementar as atividades comerciais, os cretenses desenvolveram uma diversificada produção artesanal utilizando metais. Então, os cretenses, eles também conheciam os metais, fabricavam objetos de cerâmica, e tão importantes eram os artigos de cerâmica para o comércio que os artesãos chegaram até a ocupar posição de destaque na economia urbana e na sociedade. Porque nessa ilha existiam diversas cidades que era a principal delas, tá bom? E a área do comércio de Creta abrangia as ilhas vizinhas, a ilha de Chipre, Síria, onde traziam metais para suas oficinas, e o Egito, de onde traziam marfim e perfumes. Então, repara que a ilha de Creta, ela fazia comércio com o Egito, o Egito dos faraós, a Síria, e várias ilhas que tem ali naquela redondeza ali, né? Que mais tarde serão ocupadas pelos gregos. Possuíam um sistema de pesos e medidas semelhante aos dos egípcios e mesopotâmicos. Em Creta, surgiu pela primeira vez uma civilização que tinha muito poder por dominar os mares. Então, as lideranças da ilha de Creta são aquelas que teriam esse domínio econômico nos mares, ou seja, o mar ele vai trazer diversas formas econômicas e vai enriquecer muitas pessoas. E essas pessoas, com muita grana, com muito dinheiro, por conta desse comércio, eles irão também dominar o sistema político. E quando isso acontece, tem um nome de um formato político de governo chamado talassocracia. Então, qual é o formato de governo na ilha de Creta? Era uma talassocracia, porque os poderosos que dominam os mares, né, essas atividades econômicas dos mares, acabam também dominando a política na ilha de Creta, assim como o faraó dominava o Egito, ok? Lá é um governo chamado talassocracia, tá bom? Bom, professor, resume essa economia para mim. Resume essa economia, eu não entendi nada. Aí eu fiz aqui tudo bonitinho para vocês, ó. Ó, tudo aqui eu resumi para vocês. É dessa forma. Eles realizavam agricultura, criavam animais de pastoreio, né? Produziam cerâmicas, artesanato, produziam metais, intenso comércio marítimo, e por conta disso, né, acabavam dominando o mar, que eu falei para vocês, as atividades do mar, enriquecendo muitas pessoas. Olha aí, ó, o que é talassocracia? O nome esquisito, né? Esta palavra significa predomínio ou mesmo governo do mar. Essa palavra se refere aos cretenses, porque eles formaram o mais antigo império marítimo que se tem notícia, pois viviam em uma ilha. O termo talassocracia, tá vendo aqui, ó, talassa significa mar em grego, primeiramente, e kratia significa poder, governo, tá bom? Depois de ganhando o significado de governo. Então, democracia
governo deimoi, do povo, governo do povo. Talassocracia, o poder, né, em torno do mar, que eu falei para vocês. Resultando do latim kratia e, por conseguinte, no português cracia. Refere-se a um estado cujo reino, governo ou poder centraliza-se em seu contexto marítimo. Beleza? Entendeu o que é uma talassocracia? Bom, aí vamos falar um pouquinho de quinócios. Eu coloquei das duas formas que podem aparecer, tanto com K ou com C, né? Era a principal cidade. E também, nessa cidade, existiam diversos palácios. E o palácio principal, que está lá em Quinócios, tá bom? Ele também servia para várias atividades. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Essa cidade, o Palácio do Rei, constituía o poder central de onde partia toda a organização da cidade. Além de ser uma construção monumental, o Palácio Cretense era uma complexa obra de engenharia. Sua estrutura contava com aquedutos, com terracota que irrigavam a água a quilômetros de distância. Então, eles irrigavam aquela ilha, né, com vários canais também. Seu interior foi especialmente projetado para comportar toda a família real e todos subalternos, aquelas pessoas que dependiam desse rei, né, e que faziam o gerenciamento da cidade, tá bom? Bom, galerinha, então, o que eu quero trazer com esse slide é mostrar para vocês a importância dos palácios, tá? E o principal palácio é um palácio de Quinócio. Bom, estou com uma dificuldade de passar. Opa! Vamos falar um pouquinho também da religião dos cretenses. Eu estou aqui procurando aqui na página essa sociedade cretense aqui no módulo 10. No módulo 10, se você abrir a apostila, tem lá a Grécia Antiga, tá bom? E com essas aulas que eu estou passando para vocês já podem, inclusive, perceber, ó, por exemplo, na página 34, você tem um mapa que eu estou mostrando para vocês. O que é uma península, o que é a parte continental. Na página 37, eu vou até pedir que vocês abram aí a página 37, você já está falando ali dos cretenses, tá bom? Está falando da ilha de Creta, tá bom? Ó, tá falando dos aqueus, a civilização messênica. Muito bacana. Então você pode já ir respondendo a partir dessa aula que eu estou fazendo. Ó, domínio militar e comércio na página 40. Vai falar dessa talassocracia, tá bom? Então é disso que eu quero que vocês me acompanhem também na apostila, que a minha intenção é que eu ajude vocês nessa parte aí, tá bom? Beleza pura? Bom, uma das características da religião dos cretenses primeiro, eles são politeístas, eles acreditam em diversos deuses, tá bom? Mas a divindade principal deles era uma mulher, tá bom? É um culto à deusa mãe, uma divindade feminina que governava o universo e representava a fecundidade, a reprodução, a vida. Então eles acreditavam nessa deusa mãe e outros deuses também, mas o que chama atenção é que poucos deuses nessa região aí eram mulheres, ok? Principalmente quando ela é principal. Existem deusas mulheres na Grécia Antiga, mas o principal é Zeus, Poseidon, não é, né? O Hades. Bom, de qualquer maneira, o culto principal que eles fazem na ilha de Creta era a deusa mãe, que é uma divindade feminina, e eles acreditavam que ela governava o universo e representava a fecundidade, tá bom? Então, mas de primeira mão, eles são politeístas. Então, crença vai permitir que as mulheres participem das atividades religiosas, tá bom? Então, elas não sofrem discriminações ou restrições. Elas podem participar livremente dos processos religiosos daquilo que eles acreditavam na época. Então é muito bacana isso, tá bem? Bom, aí é um pouco do museu lá de Creta, né? Essa é a deusa mãe que eu falei para vocês, né? Os cretenses também eram chamados de minóicos, a gente já sabe por quê, né? Por causa do rei Minos, lembram? Então, os minóicos ou os cretenses possuíam uma religião politeísta, né? Vários deuses e deusas. As principais divindades eram figuras femininas ligadas principalmente à fertilidade. Portanto, podemos dizer que era uma religião matriarcal. Desta forma, a religião minoica se baseava no culto da grande mãe e representante da fertilidade da terra, tá bom? E aí o que vai acontecer, galera? Os aqueus, lembra que eu falei dos aqueus? Os aqueus não fundaram uma cidade de Micenas que se tornou importante? Os aqueus começam a fazer comércio com os cretenses, lentamente vai lá e invade e toma Creta. Entendeu? Creta
vai fazer parte do mundo dos aqueus também. E por conta deles terem fundado uma cidade chamada Micenas e se juntar aos cretenses, vai surgir agora uma mistura, uma fusão entre os dois. Tá? Vai se tornar uma coisa só. Aqueus e cretenses se tornam uma coisa só e os aqueus vão aprender muito daquilo que os cretenses sabem. Daí vai surgir uma civilização chamada Creto-Micênica. Creto, porque é a ilha de Creta, e Micenas, porque é a cidade dos aqueus. Então, eles não se juntaram agora? Aqueus e cretenses não se juntaram? Mas se juntaram como? Os cretenses que invadem os aqueus que invadem Creta. Os aqueus que invadiram, né? E aí vai surgir uma civilização chamada Creto-Micênica. Não esquece disso, tá bom? E o motivo já expliquei. Tá bom, galerinha? Olha aí, ó. A tomada dada pelos aqueus foi início do que conhecemos por civilização micênica, que além da cultura dos dominadores, ainda manteve traços da cultura cretense, notadamente nos anos de 1500 a 1150 a.C. Micenas passou então a ser o principal centro cultural que era organizado a partir da junção do poder monárquico e uma forte burocracia. Os gregos aqueus buscavam expandir seus domínios, por isso entraram em conflito com os troianos. O conflito ficou conhecido como a Guerra de Troia, né? E foi narrada em forma de epopeia, né? Por Homero em Ilíada e Odisseia. Esse livro aí vai contar, esses poemas vão contar uma narrativa da Guerra de Troia. Daí que o próximo período será conhecido como período homérico, devido a essa obra aí, que é uma fonte, inclusive, histórica. Sabemos muito do próximo período que nós iremos estudar, graças ao Ilíada e Odisseia, tá bom? Bom, galerinha, então formou essa civilização creto-micênica para a gente encerrar essa aula. No finalzinho do período pré-homérico vai chegar um povo que é muito bruto, que é bom de guerra, conhece o ferro. Eles são extremamente violentos e guerreiros. E eles chegam nessa região aí, de Creta e de Micenas, e dominam eles com muita guerra. Os dórios, tá bom? Os dórios é o último povo a chegar nessa região e chega chegando, chega combatendo mesmo, chega na guerra. Bom, os dórios de cultura baseada na militarização foram responsáveis por uma dominação violenta e invadiram e dominaram diversos centros urbanos, especialmente na região depois conhecida como repete comigo aí, tem que participar comigo, e até mesmo em Creta. Finge que a gente está na aula, gente. Além disso, os dórios já conheciam a metalurgia e dominavam os metais. Anota aí, o ferro, eles já conhecem o ferro. Eles destruíram diversas cidades com seu armamento, suas técnicas e sua formação militar. Uma das práticas dos dórios era submeter a população local à servidão. Tá? Eles começam a explorar as pessoas que ficam. Fala a verdade. Se esse povo tá chegando, você fica ou vai embora? Eu vou embora. E foi isso que muita gente fez. Então, o que vai acontecer, presta atenção, galera, é uma fuga das pessoas, uma migração, deslocamento de pessoas por conta desses dórios. Os dórios estão chegando! Os dórios! E vou embora. Então, o que vai acontecer? Por conta dessa chegada violenta dos dórios, tá bom? Eles chegam, colocam as pessoas como servas deles, toma as terras deles, destrói cidade, taca fogo em tudo, mata todo mundo. Então, aqueles que conseguem sobreviver e não ficar servo deles, eles fogem, tá? Então, o que eu estou dizendo aí? Vai gerar uma fuga, uma migração forçada. E o nome disso isso tem um nome, inclusive. Se chama diáspora, tá? Presta atenção, hein? Por conta da chegada dos dórios com essa violência toda, né? Destruindo cidade, queimando, submetendo as pessoas à servidão, vai acontecer a primeira diáspora grega. O que é uma diáspora, professor? Espera aí, eu já falei, você se ligou? Se ligou no que eu falei ou não? Vamos lá. Essas invasões ocasionaram na primeira diáspora grega, pois diversos povos migraram para outras regiões por conta da violência sofrida com a invasão dos povos europeus. Essa migração ocasionou na formação de colônias gregas em várias regiões, especialmente ao longo do Mediterrâneo, tá bom? Olha os dórios aí. Ó.
Eles eram exímios guerreiros, saqueadores, conhecedores do ferro. Enquanto os povos locais utilizavam apenas o bronze, destruíram inúmeros centros urbanos. A invasão dórica levou os gregos a fugirem, constituindo a primeira diáspora grega. Alguns dirigiram-se para as diversas ilhas vizinhas, enquanto outros rumaram para o interior, fugindo, né? Foram responsáveis pelo fim da civilização micênica. Por que a civilização micênica, ou creto-micênica, acabou? Por causa da invasão dos dórios. O que aconteceu? Uma diáspora, tá bom? Diáspora o quê? Uma fuga em massa, né? Migração forçada, não esqueça. Olha aí, ó, isso aqui é um pouquinho dos espartanos. Esparta! Alguém já assistiu o filme de Esparta? Não pode, vocês não têm idade para ver esse filme, tá bom? Olha aí a primeira diáspora grega. Fuga dos gregos das antigas cidades devido à violência dos dórios. Olha aí o que significa diáspora. Significa dispersão, espalhamento. O primeiro momento da diáspora marca a passagem para o período homérico, que é o próximo período que nós iremos estudar. Olha o biquinho aí, ó. Vamos lá. Vamos refletir sobre a aula de hoje, galera. Gostaram aí da risada do mal? Vamos lá, gente. Vamos lá, galera. Bom, isso aqui, galera, ó, presta atenção. Vai valer 10 pontos esse trabalho aí que vocês vão, né, lá no Google Classroom, né? Quais os povos formaram a Grécia Antiga? Vocês já responderam isso na outra, não foi? Estou te dando um ponto de graça. Então, tudo que eu falei sobre a civilização cretense, você vai responder para mim. Isso tudo vai valer 8 pontos. Você vai escrever sobre a importância dos palácios, qual é o principal palácio da ilha de Creta. Já falei disso. Você vai falar um pouquinho da religiosidade dos cretenses. Tem que escrever bem, tá? Detalha tudo que você aprendeu. A religião dos cretenses, eles eram politeístas. Tudo bem, mas tem outras coisas mais, pô. Escreve. Descreva as principais atividades econômicas. Pô, eu dei um mimo para vocês lá, até resumir, né? Por que são chamados de minoicos? Quem são chamados de minoicos, professor? Ok, da questão 2. Ó, a letra a letra B, a letra C, a letra D, a E e a F, ela está ligada à civilização cretense. Ó, sobre a civilização cretense, responda. Letra A. Qual é a importância dos palácios? Qual é o principal palácio eu falei palhaço, não foi? Qual é o principal palácio da ilha de Creta? Pô, acho que eu falei palhaço, cara, não acredito. Eu tenho que me aposentar, gente. Depois que eu li isso aqui, palhaço, eu parei agora. Eu vou me aposentar. Não vou voltar mais, não, hein? Comente, eu vou até falar que a Edith não vou voltar mais. Eu tô gagá. Comente a religiosidade dos cretenses. Descreva as atividades econômicas, né? Por que são chamados de minoicos? Como foi formada a civilização creto-micênica? Por que surgiu essa civilização micênica ou creto-micênica? Bom, olha 3, que molezinha. O que foi? Ó, você tem que responder. O que foi e por que ocorreu a diáspora grega? Então, o que foi diáspora grega? Isso. Por que ela aconteceu? Aconteceu por isso. Ah, tá fácil, né? Para de ser preguiçoso. Vai lá e faz, tá bom, galera? Gente, um abraço. Espero que vocês tenham gostado da aula. Gratidão por permitir que a minha voz chegue em seus lares, tá bom? Um abraço.